Olá, mamas! Eu vim aqui hoje para apresentar um novo serviço que o Mama Jobs está lançando, que é o Mama CV. O Mama CV é um serviço para toda a construção e elaboração de um currículo e a apresentação dele na hora da entrevista. Vale lembrar que aqui no Mama Jobs, tanto o cadastro do currículo quanto para vocês participarem e concorrerem nas vagas é totalmente gratuito. Mas devido a uma demanda que a gente tem percebido aí na análise dos currículos que a gente fica avaliando aí diariamente, nós percebemos que existem às vezes muitas candidatas com grande potencial, mas que muitas vezes ou não preenchem os currículos por questão até de preguiça, porque a gente sabe que não é uma tarefa aí muito agradável, e outras vezes até preenchem, mas não conseguem destacar os pontos importantes desse currículo. Então, esse serviço vem para isso, para ajudar vocês na elaboração do currículo e saber quais os pontos mais importantes, quais as atividades que devem ser destacadas, o que deve falar mais, o que deve estar em destaque, pois a gente sabe que hoje, cada vez mais, o mercado está muito competitivo, um recrutador recebe no mesmo dia milhares de currículos, então, quando você consegue destacar os pontos-chaves, você acaba ficando aí na frente de outros concorrentes e se destaca na hora ali da seleção desses currículos. Então vamos lá, como é que funciona o serviço? Nós criamos 2 programas, o primeiro programa é o Mama CV e o segundo programa é o Mama CV Plus. Bom, e como é que funciona? Então, o Mama CV, ele foi dividido em 3 módulos e na primeira parte nós realizamos uma entrevista de 1h30, 2 horas, de forma online, para entender toda a sua trajetória profissional, alguns detalhes pessoais para poder escrever o seu currículo da melhor forma, com o máximo de detalhes possíveis. Na segunda etapa, alguém da equipe do Mama Jobs vai preencher todo o seu cadastro dentro do nosso sistema para que ele fique totalmente completo e com o máximo de detalhes possíveis, para quando a gente enviar para alguma vaga que você esteja concorrendo, ele se destaque e esteja bem atraente. A terceira etapa é um diferencial. Licença maternidade. Afinal de contas, a maternidade é o nosso diferencial. Então, temos que colocar ele no currículo. Não tem o porquê da gente esconder essa etapa. Seja você uma mãe que parou por pouco tempo ou por muito tempo, nós vamos fazer uma conversa para entender todo esse seu período da licença maternidade. Afinal, nesse período, a gente acredita que muitas habilidades foram desenvolvidas e hoje, chamadas de soft skills no meio empresarial, a gente pode incluir no currículo sem ficar com aquele espaço, aquele vácuo que fica aberto e que muitas vezes na hora da entrevista a gente não sabe como explicar o que fez. Então, vamos tornar esse período da maternidade, da licença maternidade, algo que agregue no nosso currículo. E agora, o Mama CV Plus. Como é que funciona? O Mama CV Plus, ele contempla todos os passos que foram falados no Mama CV, mais 3 etapas. A primeira etapa vai ser a construção do seu currículo, agora num formato de editor de texto, por exemplo, no Word. Para quê? Para que se você estiver participando ou queira participar de um outro processo seletivo, mesmo que não esteja ligado ao Mama Jobs, você possa enviar por arquivo, por e-mail, o seu currículo. Então, nós vamos formatar ele com todas as regras do currículo ideal. A gente fez uma pesquisa aí no mercado e viu um tipo de currículo que seja ideal, de formatação e de informações. Nós vamos preencher todo ele e deixar prontinho para você poder participar desse processo seletivo. A segunda etapa diz respeito ao LinkedIn. Fechamos uma parceria com a Carla Falcão, é especialista em LinkedIn, faz diversos cursos online, presencial, mentora dessa ferramenta, e num encontro de 1h30, junto aí com um pequeno grupo de outras mamas, vocês vão aprender como montar um perfil ideal no LinkedIn, um perfil campeão, como ela chama. Então, numa aula ministrada por ela, vocês vão saber quais os principais tópicos, quais os principais pontos que também devem ter cuidado na hora de montar o seu perfil no LinkedIn. Mas a gente sabe que quando você participa de um processo seletivo, o primeiro contato é com o currículo, né? O primeiro contato que o recrutador tem é com o seu currículo. E logo em seguida, eles costumam ir procurar o seu perfil no LinkedIn. Então, é importantíssimo também que essa ferramenta esteja completa e bem atualizada. E por último, é toda a preparação
para a entrevista mesmo, seja ela remota ou presencial. Então, nessa etapa, nós vamos realizar uma entrevista, um bate-papo, né, de 1h30 mais ou menos, para que a gente faça toda a leitura do seu currículo, toda a leitura do que a gente fez, né, naquela outra etapa de construção do currículo, te preparando para apresentar isso na hora na hora que estiver ali passando numa conversa com o recrutador, na hora da entrevista. Então, a gente vai preparar para que você saiba como apresentar as suas experiências, o que deve falar mais, o que deve falar menos e saber vender aí o seu peixe na hora da entrevista, se destacando dos demais candidatos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente preparou aí o programa com todo carinho, como sempre, e fica o convite para que vocês acessem o nosso site www.mamajobs.com.br. Lá na aba principal tem um linkzinho para o programa Mama CV. Lá vocês vão poder ver todas as informações, tudo que vocês precisarem, tem ali a questão dos valores, vocês podem escolher qual pacote fica melhor para vocês, se é o Mama CV, o Mama CV Plus, tem os valores, as formas de pagamento e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente responde rapidinho, tá bom? Um beijão!